tempo, não. Vambora para o vídeo. São Paulo 0, Bragantino 1. Partida tenebrosa do São Paulo, tudo errado, na minha opinião. Escalação péssima do Crespo, uma invenção completamente sem noção. E aí insistiu nisso até o fim, né? Jogou com 3 atacantes, depois com 5, 10, 20 atacantes. No final não adiantou nada, perdeu, não jogou nada, ninguém jogou nada, uma bosta de jogo. São Paulo tinha a chance de se aproximar do Fluminense nessa rodada, pelo contrário, não vai se aproximar. O máximo que pode fazer é ficar na mesma distância do Fluminense nessa briga pelo G7. O time abandonado a própria sorte, né? Tava lá na Vila Belmiro vazia, só os torcedores que foram para lá, parabéns a eles sim merecem um cumprimento. De resto, meu amigo, não teve dirigente, teve ninguém. O time tá esperando acabar o ano, lamentavelmente, um lixo de jogo, já adianto a minha opinião. Mas quero ouvir vocês, quero ouvir você, Arnaldo. Gostou, adorou, deu pro gato? Não gostou ou foi um lixo ou a gente cria uma nova classificação? Você que sabe, pode ser uma nova classificação abaixo de foi um lixo. Foi um lixo meio que esperado, né? Eu acho que talvez tenha acabado o ano nesse jogo aqui, simbolicamente, com muitas coisas envolvidas. E aí, todo mundo pode ficar tranquilo, todo mundo pode ir para a praia, pode ir na Fórmula 1, pode comprar o ingresso do show do AC/DC, pode, né? Pode, porque, na verdade, o que o comando do São Paulo quer é que o ano acabe, né? E a gente gravou o vídeo de apresentação do jogo hoje de manhã e já tinha o cheiro da merda, né? 12 desfalques, sem mando de campo. Falei para você no vídeo, a formação tática foi uma questão? Foi. Eu nunca jogaria com essa formação. Mas era aprovável diante de tantos desfalques, né? Não colocaria o Ferreirinha hoje? Colocaram o Ferreirinha. O São Paulo foi muito mal. Além de tudo, tem aquela pincelada, né, da arbitragem, né, do Bruno Arleu. Acho que o Bruno Arleu nunca apitou um jogo que o São Paulo tenha vencido na vida, né? Numa escala estranha, porque ele não é do estado de São Paulo. Mas como ninguém está nem aí, né? Só poucos estão aí, aqueles que foram tomar chuva na Vila Belmiro, a gente que está em cima toda hora, parece estar confortável para todo mundo. Acho que todo mundo, fora os poucos fanáticos são paulinos, quer que o ano acabe, e o ano talvez tenha acabado hoje. Para chegar em oitavo, sétimo não chega mais, para chegar em oitavo e talvez ter G8 com alguma boa sorte de Cruzeiro ou Fluminense na Copa do Brasil, o São Paulo precisa vencer o Corinthians na Neoquímica Arena e o Fluminense no Maracanã. Vai conseguir? Não vai. Um time que não joga na sua casa não merece ser respeitado. Um clube dirigido por esse presidente não merece ser respeitado. Simplesmente assim. Quem pega os comentários aqui pós-jogo, às vezes acha que a gente é bipolar, né? A gente parece bipolar. Porque o time do São Paulo é bipolar. O cântico agora, Ei Casares, vai tomar no C aqui, sendo mais uma vez ecoado, né? Mas assim, o jogo mais uma vez assim, revoltante do São Paulo, o time extremamente bipolar. Contra o Flamengo no meio de semana uma postura, hoje é outra. Sobre as escolhas técnicas, cara, todo jogo o São Paulo perde 2 para a parte física. Não tinha meia hoje, aí tenta jogar, aí começa com o Lucas aparentemente sentiu. A escolha do Lucas sair só é justificável em caso de escolha física, que eu acho que foi. Eu vou até perguntar na coletiva, mas acho que foi uma questão física. Sai o Lucas, aí coloca o Luciano para armar. Não tem muito recurso. Aí o São Paulo mal, o Mike estava mal no jogo. Não tinha muita opção, tinha que tirar um zagueiro e colocar um cara de ataque. Tinha só o Rigoni, a gente terminou o jogo com Rigoni e Mailton cruzando bola, entendeu? É o reflexo do que traz o banco do São Paulo para hoje. O jogo do São Paulo é muito ruim, merece perder e é um time bipolar. Não tem outra palavra, é um time bipolar e sem banco. Sem banco, principalmente pelas lesões. Um time de um DM frágil, de uma diretoria que largou antes do ano acabar e que ou joga pré-Libertadores ou joga Sul-Americana. 8º lugar e não sai disso. É a briga do São Paulo. 8º lugar e ponto final. Não vai chegar a 7º, não vai chegar a 6º. Vai terminar em 8º. E queira Deus que o 8º dê pré-Libertadores, né? Porque, cara, pelas próprias pernas não chega o São Paulo. Precisa depender de um título do Cruzeiro e de um título do Flamengo ou Palmeiras na Libertadores, que um dos dois vai ser campeão, né? Que seja o Flamengo também, mas enfim. Porque o São Paulo é isso. É um ano péssimo, horroroso e de um banco que não oferta nada. Cara, deu até dó o final do jogo aqui. O Mailton sozinho tentando cruzar a bola. O Mailton também que
pouquíssimo refino técnico nessa batida para a área, né? Errou tudo, um pavor o jogo dele, o tal do Rigoni morto também, cruza de cabeça baixa, péssimo. Perde o São Paulo e a gente segue com a análise aqui na arquibancada. Bora para a coletiva do Crespo. A noite de sábado melancólica para os mais de 10 mil torcedores do São Paulo que compareceram aqui na Vila Belmiro, jogo contra o Red Bull Bragantino. Melancólica em vários aspectos, né? O horário do jogo, o fato de não ser no Morumbi, chuva em boa parte da partida e, digamos, um futebol que o São Paulo não apresentou. E foi tão engraçado, se é que a gente pode chamar de engraçado, que nem o Crespo conseguiu explicar por que o São Paulo oscilou de quarta-feira, quando pegou um time que briga pelo título brasileiro, o Flamengo. Obviamente contou muito a expulsão do Plata, mas jogou de igual para igual em boa parte do jogo, pressionou, teve chance de vencer o Flamengo. Em menos de 3 dias, ou em 3 dias, volta a Vila Belmiro e faz um jogo, mas muito abaixo. Se a gente fosse, eu estava anotando os lances para o meu VT, e no segundo tempo eu vou ter um chute do Luciano aos 40 do segundo tempo, quando o jogo já estava 1-0. É um chute que passou perto. No restante, todos os chutes muito fracos no primeiro tempo. Teve um do Bobadilha que desviou na zaga e obrigou o Cleiton a fazer uma grande defesa. No resto, só bolas cruzadas que o Cleiton afastou, segurou. Ou seja, nenhuma bola na trave, nenhuma grande defesa, nada aconteceu. E aí, daqui a pouquinho a gente vai reproduzir a entrevista do Crespo, mas tem algumas boas respostas, né? Além dele não saber explicar essa oscilação, ele deixou claro que quer mexer um pouquinho com o esquema de 3 zagueiros, mas na verdade não tem peça para mexer com 3 zagueiros. Se ele mexer com 3 zagueiros, o time fica muito exposto, porque são muitos desfalques. Hoje eram 10. No antepenúltimo jogo eram 12, no penúltimo eram 11, hoje 10. Mas são desfalques muito importantes que mexem com todas as situações de campo. O Crespo também falou em permanecer no ano que vem, ele tem contrato, mas dá para perceber uma certa melancolia nas respostas do Crespo, principalmente ele se referindo ao gigantismo do São Paulo e às poucas pretensões, os poucos objetivos. E está se criando uma situação que vocês comentaram. O São Paulo vai terminar o Brasileiro, se terminar em 8º, não sabendo o que vai fazer o ano que vem. Ele vai ter que esperar o final da Copa do Brasil, ver se de repente Cruzeiro bate campeão, que ele já está na Libertadores via Campeonato Brasileiro, para ir o 8º colocado ainda ir por uma pré-Libertadores. É uma situação que foi comentada pelo Crespo aqui. O time está a 5 pontos do Fluminense, o Fluminense joga amanhã, pode abrir 8, está a 6 pontos do Botafogo, joga amanhã, pode abrir 9, e aí o São Paulo tem que tomar cuidado com todo mundo que está atrás. Para sorte dele, o Vasco hoje perdeu 3 pontos também importantíssimos dentro de casa. O Corinthians amanhã já pode jogar o São Paulo para a 9ª colocação. Bem, além disso, a gente tem que projetar. Agora vai ser um grande tempo que terá o técnico São Paulino até o clássico contra o Corinthians. Não será nem no meio da outra semana, será no meio daqui 2 semanas. E esse tempo servirá para recuperar jogadores machucados. Dos que estão no departamento médico, 3 pelo menos têm alguma chance de recuperação até lá. O Marcos Antônio, o Rodriguinho e o Pablo Maia, mas o Pablo assim não com muita certeza. Os demais é pouco provável que eles tenham condições de jogo, mesmo com a partida do São Paulo sendo daqui a quase 2 semanas diante do Corinthians. Se o Crespo vai falar que o Lucas está com alguma coisa. Mas o Lucas não está bem. Ele tira o Crespo, não foi por motivo técnico ou tático, foi porque ele não estava bem. E aí ele coloca o Tapia. E, cara, ou era Tapia ou era Rigoni. Ele coloca o Tapia. Não muda muita coisa. Ele tira o Luiz Gustavo, que foi mais ou menos por causa da idade, do ritmo, para colocar o Alisson para dar um pouco mais de dinâmica. Cara, ele ganha um pouco mais de dinâmica, mas não aumenta a qualidade. O Luciano não é 10. O Tapia não dá, o Ferreirinha fica sobrecarregado, depois ele tira um zagueiro para colocar o Rigoni, coloca o Mailton no lugar do Mike que não estava bem, o Mailton também não entra bem, aí começa aquela pressão e na Vila é muito perto e a galera pressionada e eles ficam com medo de errar. Então, cara, hoje o segundo tempo estava parecendo muito um jogo de várzea, tinha um buraco no meio campo e contra-ataque o tempo inteiro, das duas, parecia uma pelada de várzea. E aí ficava as zagas destruindo e os 2 times errando na parte da frente. Cara, e aí, diferente das outras épocas que eu cornetava, hoje olha pro banco, cara, tinha só o Tapia e o Rigoni na parte da frente. E vai pôr quem? Não tem quem pôr. Tipo, você olha, você fica refém de quem tá ali, não tem opção. Por que o Luca tava no último jogo no banco e hoje não tava no banco? Sabe, isso dá para cobrar, dá para perguntar. Tipo, o que tá acontecendo? Os caras estão dando preferência pro sub-20 do que pro profissional?